Positivos e positivas, positivamente está no ar. Que honra nós podermos gravar esses episódios. Eu sempre falo que a gente sai aqui nas nuvens, parece que a gente está flutuando com tantos testemunhos, com tanta teologia, vamos dizer assim, quando nós entendemos aquilo que Deus faz, quem Ele é. E nós temos essas oportunidades nos episódios, que é falar da palavra do Senhor, dos milagres, das curas, de tudo que Ele nos proporciona, já do milagre que é viver o dia de hoje. Hoje nós temos uma convidada que veio pela segunda vez, porque o povo pediu e porque ela edificou muito as nossas vidas da última vez que ela veio. Então, mais um episódio juntos, meu amor maravilhoso. Maravilhoso episódio. Obrigado por me chamar de maravilhoso, assim, né? Tem alguém que me chama assim, fora você, meus filhos, minha mãe. Que bom. Mas olha que interessante, você abordou a questão de teologia, a lógica de Deus. E a lógica de Deus é manifesta na vida das pessoas, né? Pessoas que são transformadas, cada um no seu processo, cada um nas suas etapas. Que servem como testemunhos vivos. Testemunhos vivos. E justamente hoje nós temos a oportunidade de fazer a entrevista com essa pessoa pela segunda vez. E ela veio com mais uma etapa de transformação, né? Que suspense, né? Na hora que a gente chegou e falou assim, o que aconteceu? Daí ela, nossa, porque parece que foi ontem que nós conversamos, só que daí ela passou um tempo fora. Deixa ela contar, Quando ela veio completamente diferente. E o assunto hoje vai falar muito com você. Por quê? Vamos abordar essa transformação que Deus faz. Não só no espírito, mas também no corpo. Porque toda a transformação parte de dentro e ela começa a refletir fora. Isso. Começa aqui também, né? Começa aqui. Deus limpando, trazendo cada dia mais novidade de vida, fazendo a teologia na prática, né? A teologia é algo que deve ser visto, a prática de Deus no nosso dia a dia, refletindo no nosso corpo e nossas ações. Dani, é um enorme prazer tê-la aqui mais uma vez. Nossa, para mim também, prazer muito grande. Gente, que alegria estar aqui com vocês, depois de tudo que a gente falou, né? Que eu estava me preparando para viver, e agora voltar aqui, ter a oportunidade de compartilhar com as pessoas tudo que eu vivi. É muito legal. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Dani Araújo. Gente, quando ela entrou aqui hoje, eu falei, nossa! Gente, mas também o que aconteceu? Tadinha, né? Cara, ano passado, né, foi um processo muito longo com meu filho, com o João, que ficou no hospital. Ele pequenininho, eu tava praticamente pós-parto. Então, eu demorei para conseguir me cuidar, né? Focar em mim. Primeiro a gente foca, né? Na emergência. Não, dos mas nossos você tava filhos. linda de qualquer forma, só tá diferente. Mas graças a Deus eu consegui me restabelecer, né? Voltar a mim, né, gente? E hoje eu tô muito feliz. E como... Bom, a gente tem tantas coisas para falar hoje, até o último episódio a gente não chegou... A gente falou um pouquinho, mas não profundamente, sobre Sim. esse processo que você viveu com seu filho. É difícil Sim, demais, né? Quando a gente muito. fala de filhos, meu Deus, é Sim. muito difícil. Olha, mas se você vê ele hoje, nem parece que passou pelo que passou. Quantos O João anos ele tá? Ele acabou de completar 2 anos de pura saúde e safadeza. Ai, Olha, que maravilha, né? tá uma delícia, Ai, sim. Olha, Muito esperto, maravilhoso. não é... E o- Fala, desculpa. Não. E o Luca começou para a escolinha. Então, assim, várias coisas, né, acontecendo. O Luca agora se adaptando na escola. O João completou 2 anos, está falando tudo. E agora a gente se preparando também para lançar meus novos álbuns. Que eu fiquei lá nos Estados Unidos. Da última vez que eu tive aqui, a gente estava se preparando para ir. 6 meses gravando. E aqui a gente está continuando, né? Por que você foi pra lá? Então, a minha família mora lá, toda. Aonde? No Texas. No Texas. O Jorginho, ele trabalha no Christ for the Nations, no estúdio, né? Ele estudou lá, ele se formou em teologia. Christ for the Nations é uma faculdade cristã de teologia. Então, muitos missionários vão para lá para estudar, para poder fazer cursos diversos de missão, de louvor e adoração, de pastoreado. É muito interessante. E o Jorginho se formou, mas a galera não larga ele lá, não. Ele é diretor do estúdio de gravação. O Jorginho Lá, é meu irmão, o seu mais irmão. novo. Inclusive, uma coisa muito legal que aconteceu esses dias que eu recebi a notícia, que eles estão concorrendo ao Dove Awards. Olha que interessante. Que legal. Que lindo. Eu fiquei muito feliz pelo meu irmão. Pelo álbum do Christ for the Nations que ele produziu lá. Porque ele produz álbuns lá, né? Dos próprios alunos, dos ministros que eles convidam. Eu mesma já participei de vários projetos deles, musicais, tanto em português quanto em espanhol. A gente acabou de lançar uma música agora em espanhol. Então, é um ministério muito lindo, mundial, sabe? Que as pessoas acabam tendo contato lá de também participar. E eu
tô muito feliz de participar de alguma forma e de ver Deus honrando o meu irmão ali, né? Participando e contribuindo na obra de Deus. E aí Deus abriu essa porta para nós, porque como o Jorginho não podia vir para gravar o meu álbum aqui comigo, por conta, né, de toda a responsabilidade dele lá, eu pedi pro chefe dele me deixar gravar lá no estúdio. Então imagina a minha alegria, gente. Olha, quem é músico sabe, né, de poder ter um estúdio assim de portas abertas para você e de maneira missionária, né? Porque se eu fosse realmente arcar com tudo, eu não ia ter nem condição, né? Porque o dólar lá em cima. Então, assim, em tudo isso eu vejo a mão de Deus me direcionando e me dizendo, tá vendo? É aqui mesmo, você precisa continuar. E firmando, né, meus propósitos nele e confirmando também aquilo que ele colocou no meu coração. Porque a gente ir para os Estados Unidos por causa de um projeto, né, com um filho, com um esposo, para passar um tempo lá, gente, não é fácil, né? Imagina. Tem que abdicar de muitas coisas. né? Muitas E ainda bem que seus coisas. filhos ainda não estudam, né? Porque se já estivesse Sim. na escola ainda seria mais difícil. Sim, muito mais difícil. Como que seria, né? A gente teria que fazer, de certa forma, uma transferência mesmo para lá. Mas tudo no tempo de Deus é perfeito. E com os meus pais lá foi melhor, porque assim eu consegui fazer toda a gravação, né? A gente com 2 álbuns para fazer, tanto em português quanto em espanhol. Imagina, com os 2 bebês. Então o André também, o meu esposo, ele teve que abdicar de muita coisa para poder estar lá. E gente, a gente pensa assim: "Ah, mas é um prazer, né, ir para os Estados Unidos, ficar perto dos pais". Mas assim, a gente se retirar do nosso trabalho para poder fazer isso em outro país, as pessoas acabam esquecendo, né, da gente aqui e acha que a gente foi para lá Quem mesmo. não é visto não é lembrado. né? Isso, então pro meu esposo foi muito difícil, porque quando a gente voltou, até a engrenagem voltar de novo, para quem vive de música, gente, é difícil. Então foi muito sacrificante para nós, mas hoje a gente vê o quanto que valeu a pena, sabe? A gente E pra ter gente dado viver esse passo. coisas novas, às vezes nós precisamos renunciar a outras, Isso, né? não tem como não renunciar a nada, né? É. Mas aí a gente conseguiu conciliar as agendas. Os meus pais me ajudaram muito e foi um tempo muito bom, porque Deus me deu a oportunidade de ficar com eles. Os últimos 3 meses eu fiquei na casa deles, né? Os primeiros meses, enquanto o André estava comigo, a gente ficou num hotel, não é hotel, num apartamento especial lá no CFNI mesmo, um apartamento, que hotel, nada a ver, num apartamento. E quando ele foi embora, daí já não fazia mais sentido. Então aí eu fui para casa dos meus pais, que era mais ou menos 1h30 distante de Dallas, né, aonde eu tô gravando lá no CFNI. E os meus pais, eles dirigem uma igreja lá no CFNI. No CFNI não. Lá em Gainesville, perto de Dallas. E para mim também foi uma oportunidade de contribuir com o ministério Olha, dos que meus legal. pais, né? Nossa. Porque todo domingo eu estava lá na igreja, a gente estava fazendo louvor. Gente, foi tão lindo, porque tem certas coisas que só Deus prepara mesmo, né? Para nossa cura, para que a gente tenha oportunidade de ressignificar tantas coisas. Eu tinha muitos traumas em relação a esse lance dos meus pais serem pastores, desde que eu me entendo por gente, e dessa servidão que eles têm com a igreja, né? Eles te E- cobravam muito? Sempre, né? Filho de pastor é cobrado desde que nasceu. Por todo mundo, né? É. Então, esse negócio de ter que servir da obrigação, né? Sempre mexeu muito comigo. Então, eu poder ficar esses meses com os meus pais me fez ressignificar tudo isso, me fez entender muitas coisas que eu não entendia quando eu era adolescente. Olha como que Deus é lindo, né? Faz a gente ter contato com as mesmas coisas com maturidade, para a gente poder ressignificar. Olha que interessante você abordar isso, porque talvez seja a resposta para muitas pessoas, né? Que nem nós hoje, nós temos oportunidade também de pastorear, nós temos nossos filhos, nós temos muito cuidado em como fazer, porque nós não viemos, né, desse ambiente cristão, nós fomos chamados, Deus tem nos capacitado a isso, nós estamos aprendendo esse processo e a gente tem muito receio quanto a isso. A gente vê muitos pastores, assim, de muito tempo, com seus filhos vivendo vidas que são antagônicas, de cobrança, até mesmo eu tenho um filho que não vive o cristianismo também, eu me questiono isso. E nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que viveu dentro da igreja, viveu um tempo, você confessou algumas coisas aqui no episódio passado, Sim. da sua dependência de determinados vícios, Sim. de como seu pai lidaram, e agora você ter essa oportunidade de uma nova
transformação daquilo que Deus fez em você. Sim. Como que foi, então, esse reencontro e seus pais verem essa boa obra que Deus tem feito em você? Se você quiser contar até um pouco desses vícios Sim, para recapitular, lógico. porque é importante. Quem não viu o primeiro episódio, eu tive uma história um pouco conturbada, né, no meio cristão, porque sempre cantei desde criança, sempre tive contato com os ministérios desde criança, vi muita coisa, e uma criança não tem nem a obrigação de entender certas coisas, né, porque quando a gente está num ambiente que lida com questões tão profundas como o meio religioso, né, a gente está lidando com a morte, a gente está lidando com o pós-vida, a gente está lidando com o espírito, a gente está lidando com coisas que uma criança, um adolescente não tem preparo. Então, se as pessoas que estão acompanhando essa criança, esse adolescente, não tiver a sensibilidade de o tempo todo tá protegendo, tá explicando, tá dando o suporte que ela precisa, em algum momento vai surtar, porque são muitas cobranças, muita coisa irreal até, né? É muita hipocrisia também, porque por causa da cobrança a gente acaba se tornando hipócrita. E isso aconteceu comigo, porque os meus pais também desde criança sempre cantaram, sempre serviram, mas eu acredito que o meu processo em particular, né, e de muitas famílias também pastorais, foi um processo duplo, né? Tanto para mim quanto para os meus pais. Então eu vejo essa transformação na minha vida, mas vejo também essa transformação na vida dos meus pais. Eles também ressignificaram muita coisa, eles também aprenderam muita coisa, porque assim como muitas pessoas, muita gente chega nesse ambiente sem saber lidar, né? Por mais adultos que eles sejam, ficam empolgados, ficam focados e acabam não prestando tanta atenção, às vezes, nos filhos, né? Porque querem fazer um bom trabalho, porque querem servir a igreja, querem salvar as pessoas dos vícios e tudo mais. E aí, às vezes, acontece o pior, que Perde os filhos. olhar para os de fora e não conseguir focar nos de dentro. Gente, mas é muito difícil, né? Eu sou mãe hoje. É muito difícil. E é muito difícil, às vezes eu Dá conta de tudo, né? às Bate vezes aquele medo, né? Bate aquela consciência, tipo assim, não, peraí, eu tô muito preocupada com isso, mas e eles? Né? Eu tô muito preocupada em fazer aquilo, mas e eles? Então, realmente, é por isso que a gente precisa ter suporte psicológico, né? Suporte espiritual. É por isso que o pastor é tão importante na nossa vida, né? Hoje eu entendo isso, porque às vezes a gente quer ir para a igreja só por ir, a gente quer, enfim, tá ali para cantar e não quer se aprofundar. Então muitas pessoas ficam na igreja a vida inteira no raso, porque não mergulham fundo, né? Não querem se tratar profundamente e acabam se tornando zumbis da fé, que foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com os meus pais. A gente acabou entrando num automático ali da religião, né? Mas o Espírito Santo de Deus mesmo tinha um limite em nós. E esse tempo que eu passei nos Estados Unidos quebrou muitas barreiras, né? Porque quando a gente passa por situações drásticas, como aconteceu comigo, gente, eu fui exposta na internet, né? Uma pessoa me expôs, eu estava num momento vulnerável, acabei me afundando nas drogas, perdi tudo que eu tinha. Então, quando a gente é exposto dessa forma, só resta dois caminhos para nós, né? Ou a gente se afunda de vez, ou a gente desiste de vez, ou a gente tem humildade para se recuperar de uma forma melhor. E eu, graças a Deus, pela ajuda que eu tive, né, de todo o suporte que eu tive, pastoral, psiquiátrico, psicológico, eu fui pelo melhor caminho. E é por isso que hoje eu estou aqui falando com vocês. Porque, realmente, Deus ele teve misericórdia da minha vida e da vida dos meus pais. E ver os meus pais hoje tratando os meus filhos da maneira que eles trataram, sabe? Gente, foi uma cura tão grande eu ver eles servindo a Deus, levando os meus filhos para a igreja. Minha mãe tendo a oportunidade que ela não teve quando eu era criança, de dormir com os meus filhos, né? Porque na nossa época, ela estava viajando. Então, quem fazia tudo com a gente eram os meus avós. Então, ver ela fazendo isso foi lindo demais, sabe? Ver o meu pai ensinando versículos, passando tempo com os meus filhos em casa, coisa que ele não fez comigo, ele fez com os meus com os meus filhos. Vendo a maneira que ele quis cuidar de mim também, a maneira que eles quiseram cuidar de mim, para que eu pudesse viver o meu propósito, sabe? Tipo, porque assim, gente, não é fácil a gente ser pastor. Então, para os meus pais ficarem com os meus filhos e cuidando de uma igreja, eles sacrificaram de muita coisa também, entendeu? Então, minha mãe ficava correndo ali, cuidando das irmãs, cuidando dos ensaios, aí levando os meus filhos para que eu pudesse ir para o estúdio quase todos os dias,
da semana para gravar e viver o meu propósito. Foi cura pro meu coração. Não tinha nem como não ser. Às vezes a gente não vê esses cuidados também, né, dos pais, principalmente na adolescência, né? Na infância a gente dá um sentido que nem é o sentido verdadeiro, né? O Sim. sentido porque a gente não tem maturidade suficiente para aquilo. Agora, algo que é muito difícil, e eu me coloco no lugar dos seus pais, é que a gente quer mudar as pessoas que estão em volta da gente, né? Principalmente os nossos filhos. A gente que não tem... Nós temos 2 filhos pequenos e 2 enteadas. E elas não vivem a mesma coisa que a gente. E aí eu fico me perguntando assim, como lidar com isso, né? Porque a gente quer ver aquelas pessoas vivendo o que a gente vive. A gente é tão feliz, tão realizado com Jesus, que a gente fala, eu quero que eles vivam a mesma coisa. Sim. E é uma das coisas que eu mais tenho trabalhado em mim, assim, dar amor. Com certeza, em alguns momentos, quando a gente está convivendo com os nossos pais depois de uma certa idade, ainda mais na casa deles, é óbvio, né? As coisas não vão ser 100% como eu acho que deveria ser, porque até eu tô na casa deles. Então, às vezes, batia isso, de tipo, poxa, eles podiam fazer assim. Para mim seria melhor se fosse assado, se eu conseguisse. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que eu estava na casa deles e que o meu papel era dar o meu exemplo, né, para eles, para que eles pudessem também se realizar na minha transformação. E eu me esforçava também, por exemplo, eles faziam alguns pedidos para mim. Filha, você consegue ir de saia para você cantar no louvor? Para mim não faz muito sentido isso, mas eu não tenho que questionar, porque a igreja é deles e Amém. Eu quero servir da melhor maneira. Até que eles não precisaram mais pedir, entendeu? Eles pediram uma vez, aí eu entendi, pronto. Eu nem precisava cantar no louvor, eu ia de saia. Eles não gostavam que eu mostrava as tatuagens. Por que eu vou ficar mostrando a tatuagem na igreja se a igreja deles segue outra linha? Não tem porquê. Então, Sim, sabe, exatamente. Essas coisas que quando a gente é adolescente, né, a gente quer falar, a gente quer... A rebeldia, né? Deus me ama do jeito que eu sou e amém. Só que é o respeito, né? Saber se adequar em cada ambiente. E eu imagino que eles também deveriam pensar, pô, ela podia fazer isso melhor. E nunca falaram, sabe? Então, tipo, o quanto eu fui ministrada também com o comportamento deles, de apenas me servir no que eu precisava. Porque às vezes é só isso que a gente precisa. A gente não quer ouvir alguém dizendo para nós o que a gente deve fazer. Às vezes a gente está num momento que a gente precisa de ajuda em outras coisas. E foi isso que eles fizeram comigo. Porque o exemplo fala por si só, né? Depois a gente coloca a cabecinha no travesseiro e nós mesmos chegamos nessa conclusão. Poxa, eu poderia ter feito isso melhor. Eles não pediram, mas por que eu não, né? Não custava nada. Então, o exemplo, o silêncio, as atitudes, né? E eu acredito que foi muito recíproco isso, porque em nenhum momento a gente teve nenhum problema e só ficou a saudade, né? Depois que eu voltei para cá, a saudade desse tempo e de entender que eu vivia algo muito especial com eles, né? Até porque Deus me deu a oportunidade de ver os meus pais numa melhor situação hoje, né? Então, ver eles lá nos Estados Unidos também é ver o cumprimento de muitas promessas que eu ouço desde criança, né, que meus pais tinham de ir para outro país, de servir em outro país. E eles estão numa igreja ótima, com todo o suporte, morando bem. O que a gente mais quer ver, né, os nossos pais, quando eles estão já numa certa idade, bem, Quantos anos estabilizados. eles têm? Meu pai já tem quase 75 anos. Nossa, que legal. É o processo de ressignificação de todo Muito ser humano forte. que Deus vai nos moldando. A gente cresce sem saber o que é ser pai. Daí a gente vira pai, a gente entende o que é ser filho. Isso! Daí a gente entende o que é ser filho quando vira pai. Daí a gente só entende o que é ser pai quando a gente vira avô. Porque daí a gente... Porque você vai ver, todo avô faz coisas que você perdeu o tempo. Que a gente tá correndo atrás de coisas, esquecendo de pessoas. Mas, infelizmente, não tem outro jeito de aprender, né? A vida é essa prática. Acho que é para isso que, inclusive, nós estamos né? aqui. As coisas vão se ajeitando. Quando eu olho para sua história, eu fiquei aqui pensando, né? Caramba, quando a gente olha a vida de cima, né? Tudo se ajeita, porque tudo tem um processo, né? Tudo. Vocês passaram por um processo difícil. Todos nós, todo ser humano, a pessoa que está nos assistindo agora... Desculpa, dei uma... A pessoa que está nos assistindo agora, com certeza passa por processos, mas que depois tudo se ajeita, né? Quando a gente olha para trás, a gente fala, não tinha jeito, os ensinamentos de Deus, né, para nossa vida. Sim, mas tem que ter muita humildade, assim, no coração, para poder passar por esses processos e aceitar o que a gente tem agora. Eu também, nesse tempo que eu tive que parar
tudo para poder ficar lá nesse processo e nesse projeto de vida que era gravar os meus álbuns, a gente, para não ficar nessa sensação de, eu tô perdendo isso, eu tô perdendo aquilo, porque lá no Brasil tá acontecendo aquilo e eu tô perdendo. Deus também trabalhou muito nisso em mim, de aceitar o que a vida tem para mim agora, focar no que ela tem para mim agora. Porque quando a gente foca naquilo que a gente tem nas mãos, a gente executa bem e a gente se prepara para o nosso futuro. Então, hoje, eu também entendo que esse tempo foi para me ensinar isso também, sabe? Eu voltei totalmente diferente. Eu voltei focada nos propósitos de Deus, mas não lá na frente. Viveu sabe? Agora, vivendo, né? Deixe que o amanhã se encarregue do sim, próprio mal, né? Vivendo hoje. Então, tudo que eu faço hoje, por mais que esteja sendo projetado para amanhã, eu curto o meu dia um de cada vez. Eu parei de ficar me preocupando assim, mas eu preciso lançar logo, eu preciso fazer isso acontecer, preciso falar com fulano. Não, minha mente aprendeu a se aquietar. E como isso fez diferença na minha rotina, totalmente, porque quando a gente se aquieta, a gente dorme melhor, né? A gente come melhor. É o trabalho mental, né? Sim. A gente, além de cuidar do nosso corpo, a gente serve a Deus melhor, a gente cuida dos nossos filhos melhor também. Eu tava eu acho que eu tava num processo de retomar a mim, né? Depois que o João ficou no hospital. Porque não tem como, né, gente? Quando o nosso filho tá no hospital e tá num processo de cura, a gente não consegue pensar em mais nada. Nossa, eu passei por isso, é péssimo, é terrível. A gente não consegue pensar em mais nada, a não ser dele se recuperar, ficar bem fora do perigo. Então, nesse momento, a mãe vai ficando um bololô só, né? Coitado da gente. Mas, depois que isso aconteceu, lá nos Estados Unidos, eu também tive tempo de me cuidar. É tão bom ter mãe por perto, né? Menina, você tem sua mãe perto? Não, minha mãe mora em Porto Alegre. Então você deve sentir falta. Muita saudade, muita saudade. Quando eu vou pra lá, é maravilhoso. Eu agora tô morrendo de saudade dela, da minha irmã. Nossa, Sinto minha muita mãe falta. faz muita falta aqui pra mim, assim. Muita falta. E quando a gente tava lá, enquanto ela ficava com o João, olha que bonitinha, aí ela me deixava eu ir no parque pra eu poder fazer minha corrida. Você começou a correr? Aí eu voltei a correr lá nos Estados Unidos. Eu quero saber o seu processo também de emagrecimento, porque Menina, você perdeu muito peso. Muito, gente. Você tá até mais zen, eu não sei. Sim, eu tô te achando assim... Mudei minha pleníssima. alimentação, mudei minha maneira também. Hoje eu acordo bem cedo, porque se eu não acordo cedo também, eu não tenho meu tempo para mim. A gente começa a ver a necessidade da vida e quer oferecer o melhor para os nossos filhos, para nossa família, né? Que é esse processo que eu tô no momento. Eu quero conseguir voltar a cantar, né? Porque eu tô gravando, então eu tô viajando mais moderadamente, eu tenho compromissos de final de semana. Então, a minha semana eu consigo dedicar para minha família. Só que, como a gente tá falando, lá nos Estados Unidos eu percebi que eu tava precisando voltar a mim. E com a minha mãe lá, eu consegui voltar aos meus exercícios. E, assim, a minha família tem uma alimentação muito saudável, né? E daí lá também eu comecei a observar isso, né? Toda essa rotina que eles tinham de alimentação, de café da manhã e tudo mais. E eu comecei a ressignificar isso também para mim. Claro que na minha casa a gente já tinha isso, mas assim, não tão firmado, sabe? Questão de até as coisas que a gente come, né? Tudo o mais natural possível. Eu acho que no outro a gente já tinha falado disso. Vocês também fazem isso, né? Sim. E lá voltei a correr, tomei gosto de novo pela corrida. E eu já faço tratamento com homeopatia há muitos anos. Há uns 3 anos. Porque eu não sou muito... eu acho que por conta do meu histórico, né? De ter tido muitos vícios. E depois que eu saí dos vícios, eu tive que fazer tratamento com muitos remédios. E daí é outra fase que a gente entra também. E depois tem que se fazer tratamento para sair pra do sair remédio. dos remédios. Olha, gente, é assim, eu acredito que existem momentos, né? Que não tem outra saída. Eu já passei por esses momentos que eu tive que tomar coisa para dormir, para ficar bem. Só que se a gente não toma cuidado, o remédio ele se torna um amuleto, né, para nós. A gente não consegue se libertar. A gente fica dependente. Pra gente se acalmar, a gente tem que tomar um Rivotril. Pra gente dormir, a gente tem que tomar outra coisa. E para ficar bem. E eu entrei nessa. Eu fiquei, acho que 3 anos tomando remédio. Só que chegou uma hora que o remédio não me deixava mais treinar.
Porque, um cria taquicardia, o outro dá problema no fígado, o outro tá dando zumbido na orelha porque dá vertigem, dá, como é que se chama? Labirintite. Era um cobertor pequeno, né? Você Sim. cobria a cabeça e descobria o pé. Porque daí o remédio, você começa a lutar contra os efeitos colaterais. Um remédio vai lutando contra o efeito colateral do outro. Quando você vê, você está totalmente dopado. E daí fiz esse desmame. Quando o João foi para o hospital, eu comecei a ter crise de pânico, de novo. E daí aquilo me deu mais pânico ainda, porque eu não queria voltar a tomar remédios, né? Pânico do pânico, né? Pânico do normal pânico, menina. Quem tem essas coisas. Sim. E aí, para eu não voltar para os remédios, eu voltei a fazer a terapia, né, comportamental, que me ajudou muito. Porque o que a terapia comportamental faz? Ela te dá recursos para você, na hora da crise, conseguir sair dela sozinha. Então, tipo, são exercícios que você faz, pensamentos, hábitos até alimentares, suplementos. E aí, nesse processo, eu conheci o meu psiquiatra, que ele é homeopata. Então, hoje, eu faço tratamento com homeopatia. Menina, é tão bom. Eu tomo magnésio para dormir, tomo 5-HTP. É tudo suplemento de substâncias que já tem no nosso corpo e que muitas vezes tem um déficit, né? Dependendo do seu tipo. E daí resolve todos os seus problemas. Olha assim, que maravilha. Maravilhoso. Aí, assim, lógico, né? Com homeopatia, a gente tem que ter um pouco de paciência. Demorou mais ou menos 1 ano, assim, para eu me encontrar na homeopatia. Mas hoje, eu acordo 6 horas da manhã, totalmente disposta. Vivo meu processo, fico 2 horas na academia. É o meu melhor momento do dia. O meu café da manhã é o meu melhor momento também com a minha família. A gente faz uma alimentação super natural. E a gente também aprendeu a fazer leitura na hora do café. A gente aprendeu a fazer declarações positivas também. E tudo isso mudou a nossa rotina 100%. 100%. Isso de declarações positivas é tão importante, né? Principalmente para os filhos. Principalmente para as crianças. Sim. Eu sempre faço, agora que o Luca está começando a ir para a escola, eu sempre faço declarações em relação à escola para ele. Tipo, hoje meu dia vai ser bom, porque ele está se adaptando. E, nossa, como faz diferença. E agora ele pede. Hoje ele pede, mamãe, vamos falar as declarações positivas. É tão lindo, a leitura. E, poxa, se eu pudesse ter entendido isso antes, né, de como essas coisas que os nossos pais sempre nos falam, que as pessoas sempre nos falam, que isso realmente é o que vai fazer a diferença na nossa vida, é o que vai trazer para nós o sucesso. A gente não acredita que o simples é o que dá resultado, né? Exatamente. Viver o agora. Para quem não conhece, esse tipo de terapia, ele busca trazer o ser humano de volta para a essência de retornar para o agora. Nós temos um programa de treino, né? Há muito tempo a gente ajudou. Eu te conheço, rapaz, de antes do Evangelho. Eu sigo a sua turma toda. Que legal, sério, que legal. Eu sempre gostei de ver a sua galera, assim, né, que tem os esportes. Tem uma galera que usa a mesma sigla que você. Sim. Tem a Gabriela também, não tem? Tinha também. Então, que era do Mahamudra. Sim. Isso, Sim. eu seguia toda essa galera. Eu sigo a Gabriela até hoje. Eu gosto muito de ver, inclusive, a evolução dela, né? Com a família. A família que foi Meu, criada. é muito engraçado. Quem segue a pessoa, assim, de 10 Eu dei anos pra bastante cá. aula também pra ele. Mas então. qual que é o interessante? O interessante de tudo isso, para você que está em casa, é entender que você, voltando para o momento presente, os problemas cessam. Por quê? Os problemas do passado estão no passado. O hoje, em tese, nós não temos problema, nós só temos oportunidade de solucionar. O de amanhã nem chegou, então é viver o presente. Você foi forçada a voltar para o momento presente e ocorreu essa ressignificação de Uma não se regulação preocupar emocional. mais dessa regulação. Como tem sido para você, olhando para o passado e vendo tanto tempo perdido, você falar assim, agora minha vida começou a funcionar, porque agora você mesmo está dando essas declarações de estar mais plena. Sim. Esse tempo perdido não pode ser recuperado, mas o planejamento do futuro é viver como? Dessa forma, todos os dias. Sabe o que é mais engraçado? Que isso tudo é biologia. E a gente quer fugir da biologia e focar em algo abstrato com a desculpa de que é espiritual e a gente não consegue sair do lugar com toda essa teologia, teoria Nossa, é verdade. que não tem cabimento nenhum. A gente quer ficar num sobrenatural
Sendo que o sobrenatural, ele é biológico. Nós somos um milagre de Deus já, entendeu? Todo o nosso sistema, ele é divino. Acordar Então, já é sobrenatural. Sim, o dia já é divino. Então, tudo que liga a criação e que faz bem para nós, todo o ciclo... lógico que você já ouviu falar do ciclo circadiano. Uhum. Cara, eu comecei a viver esse ciclo, o ciclo circadiano da vida normal, que é acordar cedo, dormir às 7 horas ali, fazer o café da manhã, viver esse ciclo circadiano. A minha vida mudou completamente. Hoje eu sou feliz. Antes eu era triste, hoje eu sou feliz. Antes eu era ansiosa, hoje eu sou calma, né? Por quê? Lógico, a gente precisa buscar isso, porque o mundo natural vai puxar você para ansiedade, vai puxar você para os problemas. Isso, na verdade, é o plano do mal mesmo, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então, o mundo, ele quer você ansioso, ele quer você doente, ele quer ver você comendo mal, ele quer ver você preocupado, porque você estando distraído com as coisas desse mundo, você não foca naquilo que realmente é o seu propósito de vida, que é servir a Deus e contribuir com o mundo, né? Glorificar o nome de Para Deus. Deus, sim, glorificar o nome de Deus com a sua própria vida, porque o fato da gente estar bem e viver o nosso propósito, a gente já vai estar fazendo um bem para a humanidade muito grande. Só porque de não nós atrapalhar os outros já tá Sim, bom, né? porque nós fazemos parte de um todo. E quando a gente entende isso, a gente entende que o trabalho, ele é coletivo, né? E a gente estar bem faz parte desse trabalho, né? Inclusive para a obra de Deus. Então, assim, como é, né, que a gente vai contribuir na obra de Deus se os nossos soldados estão todos adoentados, estão todos obesos, estão todos achando que tem que ficar aí viajando na maionese, ao invés de se estruturar como ser humano digno, né? E isso faltava para mim. Eu queria acontecer, fazer acontecer, mas eu não estava querendo arrumar a minha base. Qual que é a minha base? Eu mesma. É verdade, porque tem que começar por nós, né? Sim. A nossa regulação emocional. O grande problema é que a gente deixa com que a nossa mente fuja do agora. Sim. E aí sim. a gente tá querendo, eu preciso fazer, eu preciso ter sucesso, eu preciso mostrar pros outros, E aí você esquece tudo, da sua Esquece. casa, de você mesmo. Sim, sim, mas assim, eu acho que esse plano de Deus, né, da família, ele traz muito a gente pro chão, né? Porque o fato de eu ter a minha família, de eu ter os meus filhos, isso me trouxe essa E responsabilidade. ter que dar conta, né? De querer estar bem. Eu sei que nem todo mundo é assim, né? Mas eu acredito que um dos propósitos da família é de fazer você refletir, você mãe, você pai, de fazer você refletir em ser uma pessoa melhor para os seus filhos, em ser uma pessoa melhor para si mesmo, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir tratar bem os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos bem, né? Então, o propósito da família também é esse, trazer a gente para o chão, dar a base que a gente precisa para a gente servir a Deus com excelência, né? E poder dar ao mundo o nosso melhor, que é o que eu estou tentando agora, né? Como isso refletiu nesse último CD que você gravou? São músicas autorais? Sim, menino, nossa, refletiu totalmente, porque eu fui para os Estados Unidos para compor, né? O Jorginho, ele sempre foi o meu companheiro de composição e de produção de arranjos, porque ele é pianista, tecladista, né, arranjador. E eu fui para lá sabendo que eu ia viver algo sobrenatural, porque eu já tinha colocado isso no meu coração, eu já estava me preparando para isso, tipo, Senhor, me enche que eu quero ir para lá para compor coisas especiais. Então, o primeiro dia de gravação para mim foi muito marcante, porque eu tô me preparando para isso, eu estava me preparando para isso há anos. Quantas Você escreveu músicas você tem todas gravadas? A maioria. Quantas músicas você já tem gravadas? Então, são 2 álbuns, cada álbum são 10 músicas, pelo menos, né? A gente traz pré-produções, que são músicas pré-gravadas, né? Então, mas tem mais de 20. Tem, sei lá, umas 40, 50, porque por sessão a gente compõe umas 2, 3, né? Tipo, a gente começa às 9 da manhã e daí vai compondo. Às vezes compunha uma, mas é muito gostoso. Como que é esse processo de composição de músicas? É maravilhoso, é o momento que você se conecta a Deus, né? Através de criar, né? Deus, ele cria através de você. Você se abre ali e daí... Teve um dia que foi muito especial que a gente queria falar sobre o céu, né? O Jorginho começou a tocar e aí eu falei para ele, gente, vamos falar do céu? Vamos falar, eu não tenho uma música do céu. E eu sempre gosto de ter uma música no álbum que fale do céu. E aí a gente começou a ler a palavra de Deus. Aí quando a gente menos pensou, a música já estava pronta. A música emana da palavra, né? Sim, sim. Aí a gente começou a ler, ele começou a tocar. E aí eu comecei a falar, poxa, se a gente falasse do céu, da ótica de uma pessoa que está longe de Deus. Então a gente vai buscando, sabe, essas inspirações e Deus vai trazendo as palavras para nós
a referência bíblica Pode e dar as spoiler? melodias. O começo é assim. Deixa eu beber uma água. Não sei se eu vou conseguir cantar. Ela cantando, a última vez, você louvando no final foi maravilhoso. E agora vai ter no meio e no fim, hein, gente? Então já Como fica que até é? o fim. E aquele papo de existir um céu que desde criança eu ouvia, era puro ouro, águas de cristal. O sol que iluminava era glória de Deus. Ah, enfim. Que Meu, lindo. maravilhoso. A A gente referência vai- ao sol. Aí eu já eterno fico sol, não, imaginando o brilho de céu. Deus. Eu já fico imaginando o céu, o sol, os raios. Ai, que A coisa gente linda. pegou aquela referência que fala que as ruas eram de jaspe, de cristal, pra pessoa realmente As visualizar. ruas de ouro que a gente briga hoje, amanhã a gente vai pisar como se não Amém. valesse nada, né? Sim, não, é muito lindo. O processo de composição é muito lindo, porque a gente sente que vem de Deus, né? Porque a gente, por a gente mesmo, a gente não tem a capacidade. É Deus que vai dando o dom e fluindo, sabe? É realmente algo divino, você criar música. Eu tenho muito prazer em fazer música, porque eu sei que o momento que eu tô cantando ali é um momento muito internalizado. O momento que eu tô construindo algo também de composição, você se desliga totalmente da matéria, entendeu? Para poder criar algo divino. É maravilhoso. E a música tem um poder sobrenatural, Sim, né? tem, Sobre as tem. nossas emoções. Sim, tem poder as de palavras, cura. Sim. aonde a gente pega ali da referência, da história, sabe? Tudo tem um significado. As notas também que emanam certas frequências, tudo também é ciência, né? Tudo é ciência. E ciência é Caramba, Deus. é. E emite uma energia que junta Toda com a com verdade é a nós. verdade de Deus, né? Sim. Que proclama a sua glória. Eu acho que é muito interessante você abordar justamente isso, Dani. Por quê? Às vezes a gente não quer falar sobre isso. Entre essa questão de secular e gospel. A música é música. Se ela vai ser... A música, o dom vem de Deus. Vem de Deus. Sim. Como você tem lidado com isso? Porque as pessoas querem enquadrar em determinados nichos. Ah, é música gospel, é sertaneja gospel. Independentemente Como você do olha? nicho, eu olho que independentemente do nicho, é um dom de Deus. E quando você começa a criar, você emana, sim, a glória de Deus de alguma forma. Porque quando Deus nos criou, né? Então, tudo que tem em nós, e quando a gente começa a fazer algo, a gente se conecta ao nosso Criador. E isso em outros ramos também, não é só música. Somos né? co-criadores, né? Isso, mas não é só na música. Eu acho que qualquer habilidade que a gente tenha, né, como ser humano, ela vem de Deus. Foi Deus que colocou em nós. Agora, eu escolhi fazer música cristã. Eu escolhi falar das coisas de Deus. É óbvio que vai ter um significado maior. É óbvio que eu estou falando de coisas santificadas, que vão santificar, que vai trazer coisas sagradas. Que vão esculpir a imagem Pras de Cristo nas pessoas. pessoas. Sim, né? Mas não difere o dom do outro que escolheu falar sobre amor, que escolheu falar sobre E relacionamento. quem disse que a falar de outra- amor não fala de Deus também, Exato. né? É, que nem Exato. o Mano Reco, né? É. Ele canta rap. E aí ele falou, ele canta o cristão, né? Mas ele falou assim, não existe rap gospel, é rap, só Sim. que eu louvo a Deus. Agora, tem música satânica. Sim. Né? Aí tem músicas de rituais, tem músicas também de outras religiões, que você vê que é para invocar outros espíritos e tudo mais. E a músicas- música usada para cada um, para seu... Para a sua finalidade. Para a sua né? E finalidade. músicas mundanas, vamos usar assim esse Sim. termo, mas assim, que pessoa que tá cantando nem sabe o que ali, tá Uhum. cantando coisas com palavras. Agora, que não pelo são fato de ser edificantes. algo tão sério, é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente canta, com o que a gente fala. Porque a música realmente ela abre um portal, né? Para o mundo espiritual. Para sua mentalidade, E pra- né? Isso. Aquilo que você fica repetindo. Qual é a Sim. música que você tem ouvido na sua casa? Uhum. Quais são as músicas que marcam a sua vida? As pessoas não notam isso, não né? notam, não notam. Aquele negócio de sofrência. Eu acho um horror, gente. Aquilo ali é o fundo do poço. Imagina o que a pessoa tá trazendo para a vida dela, né? Inconscientemente, né? Inconscientemente, cantando que é corno, que traiu, que é amante, ou falando coisas horrorosas. Eu não consigo entender. Mas são pessoas- Você tá emitindo aquilo ali e trazendo aquilo ali para dentro da sua casa, para sua vida, não. É, Não sei mas se- Pode falar. eu vejo que são pessoas que estão anestesiadas, Então, sabe? Estão precisa anestesiadas. de um despertamento.
precisa do despertar, porque eu já tive nesse lugar, né? Onde eu cantava e eu achava maravilhoso. E eu não via nem sentido exatamente naquela palavra, como se eu estivesse cantando e sofrendo. Mas tudo que a gente fala, né, já tem poder. A nossa boca, ela tem o poder Muito. de abençoar e amaldiçoar. E talvez existem pessoas, e eu, quando estava naquele lugar, eu não tinha essa noção. Sim, Eu eu tava também, mas eu dormindo. também eu acho que todo mundo já esteve, né? Todo mundo que não está mais nesse lugar já esteve. Eu também já estive nesse lugar. E eu era uma pessoa de reclamar muito, muito murmurativa. E às vezes a gente não entende o quanto que o que a gente ouve, até o que a gente assiste, as conversas que a gente alimenta, não traz isso para o nosso sistema, né? A gente acaba se condicionando a um sistema de reclamação, de murmuração, de depressão, e o tempo todo negativo, o tempo todo, enfim, trazendo esse peso. E, às vezes, né, trocar o que a gente ouve, trocar o ambiente, trocar as falas, trocar Tá o negativo disposto à pelo mudança, positivo. né? Você- Querer Mudar viver coisas tudo. novas. Você, como música, como esse processo de criação, você já deve ter visto, né? Que Platão falava muito sobre isso, de como a sociedade deveria ser criada para que o mundo fosse criado a partir da sociedade que estava sendo construída ali. Sim. Que as músicas tinham poder de influência na sociedade, que aquelas pessoas que cantavam determinadas Sim. músicas, eles visavam trazer determinada finalidade. Ou Nós seja, continuamos assim. aquilo que a gente As canta... notas, as oitavas que existiam ali. Meu, pense, isso daí é antes de Cristo. Então, é um conhecimento que já detém a humanidade. Sim. Hoje você consegue enxergar no meio cristão também músicas que mais aprisionam do que Lógico, libertam? né? Assim, graças a Deus, eu não ouço muito mais essas coisas da moda. Uhum. Eu acho que é natural também da minha idade, né, gente? Vai Mas passando vai o tempo, passando, eu sou mais fechada com aquilo que ou que eu tô criando agora no momento ou que me moveu na minha adolescência. Mas sempre teve e sempre terá, né? Essas músicas antibíblicas que trazem, assim, essa teologia totalmente errada e até depressiva, né? Melancólica. Eu acho que hoje em dia o que tem muito no mercado gospel são músicas de sofrência gospel, né? Tipo, me ajuda, Senhor, estou Antropocêntrica, sofrendo. né? Onde o homem é o Isso, centro. estou assim, estou assado, meu não sei o que lá. Assim, até que ponto isso é bom, né? Eu acredito que você orar, você clamar a Deus em um determinado momento, óbvio, em todas as fases da nossa vida, em algum momento a gente vai precisar fazer isso. Mas assim, ficar ouvindo repetidamente um socorro Deus, um estou dilacerado, estou não sei das quantas, estou no fundo do poço. Eu não acredito que isso seja positivo, porque você está se colocando ali sempre E repetindo aquelas palavras, né? num lugar ali ruim, né? Então, como é que você vai sair desse lugar ruim? Eu acredito que músicas de júbilo, de adoração, seria o mais indicado, né? Para uma pessoa que está precisando de força, né? Quando eu tô num dia mais preocupada, a primeira coisa que eu faço é colocar uma música alegre, né? Para quê? Para mudar a frequência do meu dia, para mudar a minha mentalidade ali. Então eu vou colocar uma música com uma batida mais firme, com uma coisa mais empolgante, né? Com letras mais felizes, enfim, né? Mas E até você falando nisso, né? Porque quando a gente vai para a igreja, geralmente, a gente meio que tem gente que ora até meio que chorando, né? sim. Eu já pensei nisso, Sim. sabe? Em vez de, às vezes, mudar um pouco e orar feliz, né? Sim, Glória a Deus. lógico, né? Que tem momentos que a gente não consegue, que a gente não tá consegue. triste. Tudo bem, mas é que vira um padrão. Eu acho que é esse o eu tô falando do problema. padrão, do né? padrão. Tem gente que assume isso como um padrão. Como padrão, é só chorando, é só lamentando, só... Não, gente, vamos Cantar mudar com a chave. júbilos de alegria. Sabe? Porque quando a gente começa a fazer isso, o nosso corpo responde e a gente consegue sentir a diferença no nosso humor e até ver mudar as situações, né? Porque as situações, elas precisam mudar a partir de nós, primeiramente. Às vezes a gente atrai demais essas coisas para nós por conta desse pensamento obscuro que a gente alimenta, né? E quando não faz sentido isso. E quando a gente se convence, né? Tem o querer, o estar disposto, até quando a gente fala em querer mudar o outro, ou até a sua própria mudança, né? Talvez se alguém tivesse te falado assim, olha, Dani, você precisa mudar a sua vida. Não ia adiantar de nada se você a pessoa tem que querer. não tivesse a consciência de que algo precisava mudar. Sim, totalmente. Ô, Dani, uma questão primordial, assim, para os dias de hoje. Entendendo
como que é a música dentro da igreja, ao passo que, naturalmente, as pessoas te colocam como um artista. Sim. E como você concilia essa questão da igreja, do canto congregacional, de fazer com ser justamente o ministro que conduz as pessoas à adoração a Deus? Como que você trabalha essa cabeça sabendo que ali você está adorando a Deus e conduzir aquelas pessoas para que você não seja o centro e tudo volte para Deus? Olha, depois de tudo que eu passei, quando eu tenho uma oportunidade de cantar, de adorar a Deus, eu fico tão feliz pelo simples fato de eu estar tendo uma oportunidade, assim, de viver o meu ministério, né, novamente. Depois desses 6 meses, porque eu fiquei 6 meses praticamente sem cantar também. Eu senti mais isso, né, porque eu fiquei com muitas saudades de ministrar. E agora, em agosto, que eu voltei, cara, nem passa pela minha cabeça esse negócio de eu ser o centro, sabe? Nem passa pela minha cabeça essa situação, assim, de eu estar ali para fazer outra coisa a não ser de entregar minha adoração a Deus e contar um pouco do meu testemunho. Então, para mim, eu vejo como sempre uma oportunidade de ouro que eu estou tendo de adorar a Deus e poder conduzir as pessoas também para adoração. É um privilégio muito grande, né? Ainda mais depois que a gente é colocado à prova dessa forma, né? Depois de ter sido exposto, depois das pessoas terem me descredibilizado tanto, eu poder ter essa oportunidade e essa credibilidade novamente, eu só me sinto honrada, de verdade. Porque Amém. adorar a Deus é uma coisa muito... É um privilégio, é mais do que um privilégio, né? É uma honra você poder ter esse tipo de serviço na Terra, sabe? De poder falar de algo muito melhor do que você sabe que se não fosse Deus ali, você não seria capaz, sabe? Então imagina como que é para mim poder falar para a pessoa, né, da libertação dos vícios, da libertação até da religiosidade que eu sofria. Então, para mim, o meu prazer está nisso. E para sempre eu vou aproveitar ao máximo cada momento que eu tiver. E a grande realidade, Dani, é que mesmo nós nos convertemos, os desejos, né, do nosso coração, eles são inclinados ao pecado. E o cristão precisa entender também que nós precisamos estar dispostos a perdoar. Nós precisamos perdoar, porque às vezes a gente olha aquele irmão da igreja e fala, mas ele fez coisa errada. Mas nós estamos aqui para te apoiar, para levantar, para estender a mão, para sentar do seu lado, para ter coragem também de estar com você na hora que você cai, porque nós somos todos seres humanos. Sim, sim. E nós vamos em algum momento errar. Claro que nós temos que ir contra o pecado, nós temos que resistir ao inimigo, né, para que ele fuja de nós. Sim. Mas a realidade é essa, é que nós temos também que estar prontos para aqueles irmãos Sim, e você que vê, caem. né? Que bom que eu tive o suporte necessário, porque eu poderia muito bem ter focado em tudo isso que você falou, do julgamento, do peso. E Deus, ele foi tão misericordioso, ele honra tanto quando a pessoa ela realmente se propõe a se recuperar, que hoje eu só vejo as pessoas me abraçando, Quando sabe? se arrepende verdadeiramente, Sim, né? sim. Hoje eu só vejo as pessoas abrindo as portas. Gente, não foi fácil, não foi fácil. Passei por muito julgamento, passei. Mas a gente não deve se apegar, porque o ser humano ele vai julgar mesmo. A gente julga o tempo todo, né, uns aos outros. O importante é que quando a gente realmente está sendo sincero e quer se recuperar, Deus, ele honra o nosso compromisso e ele nos surpreende, porque o que está acontecendo hoje é Deus me surpreender, sabe? O fato de eu estar aqui hoje é uma maneira de Deus estar honrando mesmo o compromisso que eu tive com ele, né? Senão, vocês nem teriam aberto a porta. Então, quando a gente olha para as coisas boas, né? Quando a gente decide realmente esse caminho, tudo só tende a melhorar. Eu Graças imagino a Deus. que quando você viveu isso, você deve ter pensado, pronto, agora deu, né? Agora não tenho mais chance. Pensei várias vezes. Acabou tudo. Sim, com certeza, gente. Né? E aí Deus vem e surpreende com Sim. coisas novas e Sim. maravilhosas. Sim, então assim, seja firme. Seja firme. Cada um tem uma história, né? Cada um tem seu processo, cada um tem suas escolhas erradas e certas, né? E não importa o momento que você esteja, importa como você está lidando com ele. Se você estiver olhando para o lado certo, para o lugar certo, tenha paciência, né? É um dia de cada vez, é um processo de cada vez, e assim a gente vai construindo a nossa história.
quando a gente vê, a gente chegou muito mais longe do que a gente imagina. Onde a gente poderia levar com os nossos pés. Nós temos contado com as Sim, cara. grandes mãos de Deus nos guiando, né? Sim, sim. Nos moldando segundo o seu padrão. Como Sim. o povo do Egito era guiado, né, com a nuvem, Sim. né? O Sim. Deus ia guiando A aquele nuvem povo. durante o dia Sim. e a nuvem de fogo. E só depende da nossa decisão. Aí você pode falar pra mim, Dani, mas aqui você não sabe o que eu tô passando. É porque você não sabe o meu meio ambiente. Porque o meu chefe. Porque a minha família. É porque fulano. Mas quando a gente foca, como o nosso amigo aqui falou, quando a gente foca no simples, quando a gente faz o simples, quando a gente faz aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível, as coisas começam a dissolver, começam a caminhar. Quando você vê tudo começa a entrar no lugar, experimente fazer o simples, o trivial. Experimente se cuidar, experimente cuidar da sua saúde mental, experimente cuidar do seu corpo. Faça o teste. Experimente acordar cedo, fazer tudo aquilo que a gente ouve desde criança e nunca quer fazer. Tudo aquilo né? que já está escrito Há na palavra. Há milênios. Experimente buscar a Deus, experimente orar, experimente ouvir músicas boas. Faça o teste de 1 mês e depois você coloca aqui nos comentários Vamos se a sua desafiar vida essas não pessoas. mudou. Leia a Bíblia um mês inteiro. Ou se não, leia 21 dias. Sim. Pega João, Sim. lê o Evangelho de João. Você verá como sua vida será transformada. Porque Sim. não tem segredo. Não o tem segredo. já foi revelado por intermédio de Cristo. Não existe mistério. Para você que não é cristão e talvez esteja vendo, tem acesso à palavra. Pegue uma Bíblia, leia a Bíblia. O Espírito irá iluminar para que você Sim. possa compreender. Nós temos o privilégio de termos o autor Exatamente. falando aos nossos ouvidos. E olha só, vocês estão olhando para uma pessoa que cresceu na igreja, saiu da igreja para buscar respostas em outras religiões, em astrologia, candomblé, eu em também. espiritismo, em misticismo, ocultismo, sendo que a resposta sempre foi uma só, sempre foi muito simples e sempre esteve na palavra de Deus, né? Então, não adianta você ficar querendo, a gente ficar querendo uma resposta mirabolante, porque nós, seres humanos, estamos sempre buscando resposta para as coisas, né? Da boca de homens. Isso, e da boca de homens. Sendo que é muito simples. Se cuide. Cuide de si, cuide da sua saúde. Faça o teste, por favor, para você ver. Ore. Pare de mentir, pare de comer errado, pare de se encher de açúcar, para de fofocar para você ver se você não vai conseguir entender muita coisa. Para de olhar para as coisas negativas, para de julgar as pessoas. Vamos ver se você não vai engrenar, se a sua vida não vai dar certo. Cuide vai de dar você, certo. né? Foca em você, Foque fique em você. lindo, fique saudável, Amém. cuide dos seus filhos com amor. É. Troque o ódio pelo amor, troque a inveja pela paz, pela admiração. Vai fazendo o simples, o trivial. Depois você conta pra gente aqui nos comentários. Até porque a maioria das pessoas, a maioria não, mas talvez você esteja aí tão preocupada com a mudança do seu marido, do seu vizinho, da sua mãe, do seu filho, e você esqueceu de você. E nós somos o maior exemplo para mudança dentro de casa. Então, se você quer que alguém realmente mude, muda primeiro você, Isso. mas não para atingir o outro, simplesmente porque você precisa se reconectar com você mesmo. Sim. O fulano não faz isso, mas você faz. Será que você está cuidando de você? Será que você está disposto a acordar, fazer um exercício físico, se alimentar bem, ler a palavra, se alimentar realmente do que é importante? Sim, como é que a gente vai viver os nossos sonhos se a gente não estiver preparado, sabe? É isso que eu penso hoje. Eu falo pro André, amor, eu tô me preparando pro meu sonho X. É por isso que eu tô vivendo assim. Então, às vezes, a gente vive uma vida querendo muitas coisas lá no futuro, mas o que você tá fazendo para esse futuro acontecer? Ai, Dani, porque eu quero, sei lá, eu quero ser uma grande advogada. Você está estudando para você ser uma grande advogada? Você está fazendo suas economias? Ai, Dani, mas é porque eu quero ser isso, aquilo, quero ser uma ministra, eu quero ser missionária. Você está fazendo a sua poupança para você conseguir fazer isso, para você transformar sua vida e ir para tal lugar? Enfim, então, a vida é um projeto, né? Você está investindo no seu projeto de vida, a gente tem que pensar sempre assim, né? Assim com os meus filhos, assim com o meu marido. E eu espero que seja o começo, eu espero que, no meu caso, seja o começo de mais sonhos, de sonhos gerando mais sonhos ainda. Né? É essa sensação que eu tenho. Porque quando a gente está bem, a gente consegue pensar melhor, sonhar muito mais coisas e entender que nada vai dar errado. Olha o que diz a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E é esse o sentimento que eu tenho hoje, sabe?
que às vezes a gente pode pensar, não, mas é muito grande isso que eu quero, Dani. Eu não vou conseguir chegar nesse patamar. Por que não? Por que não? Por que que algumas pessoas podem pensar e sonhar, saíram do nada, do zero, e você não? Então a gente às vezes se coloca tão para baixo, né? A gente se nivela tão por baixo. E eu tô aprendendo hoje a cuidar também dessa autoestima que a gente tem. Nós somos filhos de Deus, nós somos reflexo de Deus. Deus, ele quer o melhor para nós, ele quer que a gente desfrute do melhor, ele quer que a gente viva da melhor maneira, que a gente tenha as melhores coisas. Por que não? Essa vida é para jubilar também, né? A distância dos nossos sonhos, aonde a gente quer chegar, é o conhecimento. Sim, né? Foi o que você investimento. falou. É investimento. E essa é a grande distância. Eu quero chegar em tal lugar. Então, tá. Então, o que precisa ser feito? Se aprofunde em conhecimento. Você quer ser uma ótima advogada? Se aprofunde nesse conhecimento. Então, é isso. É você realmente buscar o que você quer. Ter atitude, né? Parar de ficar choramingando. Eu vou orar. A oração é orar e ter ação. Isso. Você precisa agir, ter ação. Eu fiquei anos orando, gente. A gente que cresce na igreja, a gente acha que é isso. Né? Vamos orar. Até eu entender que eu ia ter que agir. Mas eu entendo Mas vocês. É o processo, é Deus nos movendo a agir também, né? Sim, não, mas é uma cultura, sabe? A gente tem essa cultura dentro da igreja. Ai, vamos orar. Ai, vamos não sei o que lá. Eu entendo. Aí fica um povo meio abobalhado, meio assim, sem pé, sem mão. Pra fazer as coisas. Sem atitude. A gente tem que aprender, às vezes, na matadinho de nós, né? E isso significa o quê? Que nós precisamos de líderes também. Porque líderes nos ensinando dependente melhor. de homens. As pessoas não querem depender de Deus. Eu quero ouvir uma palavra. Eu quero que falem o que eu tenho que fazer. As pessoas não entenderam que Deus fala de maneira inerrante por intermédio da sua palavra. Sim. Homens falarão da boca de homens. Deus já falou por intermédio da palavra. Nós temos que ouvir o que Deus tem falado por intermédio da palavra. Quando você mencionou Paulo agora, que tudo posso naquele que me fortalece, é justamente que ele soube o que era alegria, o que era tristeza, o que era ter pouco, o que era ter muito. E nós não conseguimos lidar com isso, porque quando eu tenho pouco, eu reclamo de Deus. Quando eu tenho muito, eu me esqueço de Deus. Então é o homem caminhando justamente segundo os planos de Deus, que deixou escrito. Hoje eu vejo você mais firmada assim na palavra, você buscando justamente isso, esse novo processo que você está vivendo. Eu tenho certeza que esse álbum deve ser fantástico. Ai, vai, gente. Olha, eu tô muito feliz. E você sabe que um dos álbuns é em espanhol. Olha que lindo. Então, assim, para você ver como Deus coloca sonhos no nosso coração e ele vai fortalecendo. Deixa eu ouvir o louvor em espanhol, que eu não lembro de ter ouvido. Em espanhol? Eu não vou... Das novas eu ainda não aprendi. Mas qualquer um, então, porque eu não vou saber se é nova mesmo, pelo menos fico enganado das novas eu não aprendi, mas o meu caminho em espanhol, eu acho que a gente comentou no podcast passado, mas olha que interessante, eu sempre tive esse sonho, né, de gravar em espanhol, e quando aconteceu tudo que aconteceu comigo, de eu ter sido exposta e tudo mais, eu estava muito machucada para continuar trabalhando aqui no Brasil, porque eu estava tentando e as portas estavam se fechando, então eu senti um direcionamento na época de investir no meu ministério em espanhol. E aí, naquele tempo, isso foi em 2019, eu comecei a projetar as minhas primeiras gravações. E lancei meu primeiro single em espanhol. Você já estudava espanhol? Já estudava espanhol. Aquele lance da gente se preparar para os nossos sonhos, tá vendo? E aí gravei em espanhol com o Evan Craft. E Deus preparou também para eu gravar com o Evan Craft, que era um dos maiores cantores, é ainda um dos maiores cantores da América Latina, cristãos. E ele pediu... Olha como Deus faz as coisas. Eu fiz amizade com ele pelo Instagram, ele me seguia. Aí, quando eu segui, ele me mandou mensagem falando, temos que fazer um feat. Olha como Deus prepara as coisas. E esse feat, hoje, acho que no ano retrasado, eu ganhei disco de platina por esse feat. O que é disco de platina? É quando tem muitos... Eu acho que é 40 milhões de plays. É disco de platina, se eu não me engano. Tá. De um single. Aham. E isso foi uma surpresa para mim, porque eu não tinha tido muito dinheiro para investir nesse projeto. Então, isso foi como se Deus estivesse me falando, é esse caminho mesmo que você tem que seguir, você pode seguir por esse caminho. E uma das coisas também que me moveu foi que as minhas músicas em espanhol começaram a caminhar melhor do que as minhas músicas em português. Por isso que quando eu fui para os Estados Unidos, eu foquei mais no meu álbum em espanhol. Então, a gente fez 2 repertórios lá, a gente veio com 2 álbuns montados, mas eu estou gravando primeiramente o meu álbum em espanhol. E Deus, ele é especialista em colocar sonhos no nosso coração, sabe? Porque é só para realmente
fortalecer essa ideia. Se fosse pela minha capacidade, se fosse... eu não sabia falar espanhol, né? Tô aprendendo há anos já. Se fosse, eu nunca teria me colocado nessa posição de tipo, vou gravar em espanhol. Porque quantas pessoas olharam pra mim e riram da minha cara, né? Que louca, não fala espanhol. Como assim vai gravar em espanhol? Então, a gente também tem que se abrir, sabe? E entender que quando Deus coloca um sonho no nosso coração, se você tem um sonho muito grande, você pode ter certeza que Deus, ele vai te capacitar para tal, né? Você arregaçando as mangas e usando todos os recursos que Deus mesmo vai te dar, porque também se fosse pela minha condição financeira, porque você pode falar, Dani, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Deus prepara. Deus prepara tudo. Eu não tinha condição de ir para os Estados Unidos. Eu não tinha condição de ficar lá 6 meses sem trabalhar e gravando num estúdio dos sonhos. Eu não tinha condição de ser disco de platina, porque eu não tive como promover minha música. Eu não tinha condição de gravar em espanhol, porque eu não sabia gravar em espanhol, mas aí eu comecei a fazer aula de espanhol, porque Deus mandou eu fazer. Então, quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus e entende que os sonhos que Ele coloca no nosso coração são, sim, grandes, porque o que Ele tem para nós sempre será grande, sempre será maior do que nós, a gente começa a se ver de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de Deus. E quando a gente entende isso, a gente se coloca a serviço, fica mais calmo e deixa Deus guiar os nossos passos, sabe? Então, viver os propósitos de Deus, para mim é o melhor workshop que existe. Porque a gente aprende a viver, né? O querer dele e não o nosso querer. E o querer dele sempre vai ser melhor, gente, porque a gente sempre vai se colocar mais para baixo. E a gente sempre tem vai que se estar colocar bem mais para baixo. consciente disso, né? Porque é difícil, né, Dani? A gente viver, assim, entregar realmente nas mãos de Deus. Deus sempre vai querer algo melhor do que o que você quer para você. Se é essa a dúvida que você tem, então é isso. É esse o meu parâmetro, sabe? Os planos de Deus são melhores que os Sempre. meus, né? Sim, Sempre. tipo, porque eu sempre vou querer facilitar. Eu sempre vou falar, não, eu vou ficar aqui no Brasil. É mais fácil. O que é cômodo, né? O que você já conhece. Vamos fazer o português, mas Deus vai falar, não, tem outras nações, tem outras coisas. Olha o que é interessante, as pessoas às vezes vêm nós conversando, nós somos cristãos. Quando nós falamos que Deus mandou, não é que veio um anjo e gritou, Deus está te mandando para os Estados Unidos. São sinais. São sinais, você vai lendo, direcionamentos, você tem base da palavra e você entende que isso é onde Deus vai te usar mediante a todas as coisas que ele já colocou em você. Olha, uma coisa que me dá muita certeza de quando é Deus que está falando comigo é que não é um pensamento racional, é um sentimento. Sabe? Quando é um sentimento mais forte do que eu ali, eu falo, não, é Deus que está falando comigo. Porque não é algo que eu estou pensando A por B. Não. Vem aquele pensamento e aí Deus traz aquele sentimento de paz. Então, pronto, é um sinal. Vem aquela preocupação, aí Deus fala, não é por aí, pronto. Já tem que ligar um alerta, sabe? Então, claro, com cada pessoa Deus fala de uma forma. Mas comigo tem sido assim, Deus tem me incomodado dessa maneira e eu tenho percebido que Ele tem me levado a lugares bem melhores do que eu imagino. E mais profundos, né? Mais profundos. Porque conforme nós vamos passando, vai aumentando a responsabilidade. Porque onde você errou no passado, agora não é admissível mais não, pelo nós amor de Deus. errarmos, né? De novo. De novo. E aí é o desafio de a gente estar disposto a fazer sacrifícios, né? A abrir mão de muitas coisas e realmente seguir a vontade de Deus. Mas olha, sempre vai valer a pena. Largar aquilo que é relevante para conquistar aquilo que é essencial, né? Exato. E nem sempre vai ser fácil, né? Não, nem sempre vai nunca ser fácil. é. Aí a gente vai ter vontade das tentações, vamos sempre, mas nós temos que aprender a resistir. Sim. E eu sim. não ouvi o louvor em espanhol. Cara, porque espanhol só realmente... Pode ser o que você ganhou o prêmio. Tu nombre resuena desde mi interior, en cada latido de mi corazón. Ai, esqueci. O que diz essa música? Tu nombre resuena. O seu nome ecoa no meu interior. Pelas batidas do meu coração. Estou pronto para ser tomado, depois fala. O nome da música é Mi Jesus. Depois você ouve. Aqui não vai estar mó ruim hoje. Não, maravilhoso. Você quer me ouvir cantar? Quero! Meu, a gente foi fazer... Você não tem noção, eu fui fazer uma aula de canto. Meu, era tragicômico. Eu rolava de rir, sério. Eu rolava no chão, caí da cadeira, chorava de tanto rir. Não dava. Não dava. No máximo rap, olhe lá. Não, nem rap. Mas é um dom Esquece. muito belo.
É um dom muito belo ver. E não é fácil cantar, viu, gente? É difícil. De forma alguma. Gente, eu fico analisando as pessoas cantando, eu fico pensando, como que consegue cantar? É. Meu Deus, que Assim, dom é esse? eu nasci afinada, mas eu fui... Claro, meus pais são cantores e tudo mais, mas eu não sou esse tipo de cantor que nasceu com uma voz já pronta, sabe? Tipo, tem gente que já nasce cantando com vibrato, com melismas. Eu fiz muita aula, eu tive que estudar bastante, assim, pra Mas quando você desenvolver era minha pequena, voz. você já cantava, já Sim, sabia porque eu que você canto seria desde cantora. criança, né? Eu canto, meus pais são cantores e a gente grava desde Eu criança. espanto desde criança. Então, a afinação sempre teve. Tinha um dom ali, mas assim, eu acho que qualquer dom você tem que lapidar. E compor também. Compor foi um aprendizado, né? Você vai aprendendo. E você vai ter que ir fazendo fono, assim, até Sim, hoje, até sempre hoje. fazendo fono, aula de canto, essas acompanhamento fisiológico, faço exames de voz, de rotina, o tempo todo. Aula de canto. É um cuidado, né? Aham. Porque a voz muda, né? Então, você tem que ir ajustando tudo conforme a sua voz vai mudando. Os exercícios que você faz, você vai mudando. Tudo. É um dom, né? Uhum, é Deus um dom. separa cada um para uma coisa. Isso. Com certeza você tem o seu dom aí, Sim. que é o único Sim. que ele colocou só em você. E que você tem que lapidar e entender que faz parte do seu propósito de vida aqui na Terra. Ah, é. Maravilhoso, né, amor? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho muito interessante ver esse organismo de Cristo, como ele funciona. Tem dia que nós estamos aqui com pessoas que foram chamadas para pregarem a palavra, outros dias pessoas que foram chamadas a proclamar o evangelho a outras nações, pessoas que louvam, que usam da música, pessoas que servem de maneira, talvez, de maneira anônima, mas entendem que o funcionamento da igreja... Nós estamos vivendo uma era de desigrejados, né? Ai, difícil, né, menino? Como Tá você tem difícil. se relacionado com isso? Porque cada vez mais nós queremos não vou dizer teologia liberal, porque daí talvez mas as pessoas não querem se sujeitar a Cristo. Eles querem pegar do evangelho aquilo que é conveniente e deixar aquilo que Eu acho que a pergunta é, qual a importância de congregar? Sim, total, né? Eu já passei por várias fases. Vim de uma igreja bem tradicional. Aí eu acredito que eu me cansei bastante, porque acaba aqui trazendo muito peso, né, em alguns determinados momentos da vida, principalmente para quem é adolescente e tudo mais. Depois mudei de algumas de estilos de denominação. Era da Assembleia, aí fiquei um tempo na Batista, fiquei um tempo numa Pentecostal, assim, renovada. Depois frequentei um bom tempo a Igreja Adventista. Hoje eu congrego na Casa da Rocha, do pastor Bruno. Paulo Bruno. do Zé Bruno. Zé Bruno, Zé Bruno. gente. Que Zé veio Bruno, aqui no podcast. que é do foi resgate e tudo mais. maravilhoso. Sim, na verdade é a igreja do meu sogro, que daí eu comecei aí, depois que eu casei com o André, e gostei. E, enfim, nos apaixonamos, os meus filhos também amam lá. E segue, né, uma linha bem de vida cristã, de teologia prática mesmo. Ele é bem incisivo em muitas coisas, mas ele também vai contra muitas outras coisas também desse nicho gospel. O que eu acredito é que as pessoas estão cansadas, né? A igreja perdeu muito também a sua identidade, um pouco do propósito foi perdido em relação à imagem que a gente construiu. E eu acho que isso atrapalha bastante as pessoas de hoje terem mais seriedade ao ir à igreja, entendeu? E eu vi uma pessoa falando algo muito interessante esses dias, que eu acredito que tem muito a ver, que o evangélico hoje é o católico de antigamente, né? Que o católico sempre teve isso, essa separação. Eu sou católico, mas não praticante. Sou católico praticante. E hoje existem muitos evangélicos não praticantes, né? Que se cansaram dessa São metodologia. simpatizantes, mas... Mas eu acredito que tem muito a ver, sim, com essa falta de identidade e de princípios, né? A igreja se perdeu bastante. Hoje a gente fala que a gente é evangélico e existe uma infinidade... Tem que até explicar o que é... Qual seria a sua linha evangélica, porque... Tem tanto, assim, uma coisa bem extrema do que o mais liberal. Então, eu acho que isso fez as pessoas se desapegarem bastante dessa coisa litúrgica, né? Mas, assim, no meu caso, eu, como uma boa filha de pastor, eu não consigo ficar sem ir à igreja. Eu acho essencial, sim, a gente ter um tempo para poder se retirar, né, de toda essa loucura do mundo, se ligar ali a Deus, ter o nosso momento de adoração com as pessoas, porque pode falar, mas a gente adora em casa. Mas, gente, o quanto é necessário a gente poder estar juntamente com outras pessoas que
comungam da mesma fé, para poder adorar a Deus. Isso é bíblico, né? Isso faz parte da nossa fé, faz parte do nosso crescimento também, a gente poder ter toda essa liturgia e não só isso, né? Poder ouvir da palavra, né? Não só, se você puder, uma vez pela semana. Eu vou de terça e domingo. E vocês? Também. A gente também. É o mesmo dia do Zé. Ah, é o mesmo. pronto. Mas olha como é simples, né? Poxa, é tão pouco, né, gente? Não é tanto. Não, mas pouco porque a gente não para pensar acerca disso. Vamos supor uma pessoa que vai uma vez na igreja por semana. Quantas semanas possui no ano? 52 semanas. 52 semanas. Vamos supor que a pessoa faltou 4 dias. Ou seja, Faltou ela foi... muito pouco. Ela escutou... Vamos dizer que ela faltou 10, vai. Não, vamos por 4 só para dar uma matemática. Olha que fantástico isso. 4 dias ele faltou. Ou seja, ele foi na igreja 48 dias no ano. Um cara crente. 48. Faltou 4 vezes, que pode pôr aí aniversário. Vamos supor que ele escutou o evangelho 1 hora. E é difícil ter pregações de 1 hora. Sim. Então ele escutou o evangelho 1 hora. A maioria do cristão não lê a palavra. Dá para contar nos dedos. Menos de 5% daqueles que se dizem cristãos leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma vez na vida. 48 dias, 48 horas. Ou seja, 2 dias de 365 dias Lendo a Bíblia. ele passou na igreja ouvindo a palavra. Ou seja, de 365 dias... Só 48 horas. 48 horas. 2 dias, 363 dias... Muito pouco, né? Isso é ínfimo. Imagina se fosse um padrão, se a gente começasse a adotar isso maior, o quanto nós seríamos impregnados da palavra. O que falta, graças a Deus, Deus não depende disso. Porque se dependesse disso, nós estaríamos perdidos. Nós estamos por causa daquilo que Deus fez. Olha a maravilha que Deus fez na sua vida. Amém. É nítido tudo isso que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Amém. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar de muitos assuntos aqui no primeiro episódio. Hoje nós vemos aqui mais daquilo que Deus tem feito e nós temos certeza que ainda haverão outros episódios onde você poderá contar coisas que Deus fez. Olha, ainda, eu né? espero voltar aqui, gente, com esses álbuns lançados. Amém. Com as pessoas Episódio ouvindo. 3. Sim, com as pessoas ouvindo as músicas, com essas músicas ecoando no coração delas, para eu testemunhar mais uma vez que Deus mais uma vez foi fiel na minha vida e honrar o nome dele, né? E não só isso, também com o meu livro lançado, porque eu quero lançar ele com esses álbuns para as pessoas conhecerem, né, o meu testemunho completamente. E Que legal. aí a que gente lindo. vai poder É o primeiro conversar livro? mais ainda, sim. A gente comentou no primeiro podcast que eu já estava no processo de escrever. Na verdade, ele está praticamente pronto. Mas eu acredito que o momento certo dele ser lançado vai chegar. E então, eu tenho certeza que na próxima vez que eu estiver aqui, a gente vai ter mais bênçãos ainda para contar. Amém. Deus não para. Amém. Aí, ó, o seu presente... Ai, que legal. Ai, deixa eu falar aqui. O Positivamente tem um presente pra você. Porque na última vez a gente te deu a caixinha com as canecas. Ah, e a eu gente amo. pensou assim, ó. Será que ela vai querer de novo, né? Porque... Eu quero sim. Ó, Ju, ela quer. Se Produção, ela tiver, eu quer. quero. Porque a Eu gente pensou uso assim, lá as canecas. Eu tenho tanta caneca que eu ganhei que não tem mais lugar pra Ah, colocar eu as adoro. canecas. Quem que não faz uma coleçãozinha de Caneca. caneca? É uma delícia. Aí a gente pensou assim, então vamos dar um livro. Ai, amei. Mas Ju, ela quer as Milagre canecas aconteceu. e ela quer a caixa, Não, então gente, tô providencia. Que isso. Tá brincando, tá falando a verdade. Você acorda- é o momento de você falar. Agora é sua chance. Ah, eu quero sim. Ah, Eu Ela quero vai sim. pegar. E a Obrigada. gente, bom, já fez a última vez, você vai fazer de novo. vamos assim, fazer de novo, porque tudo isso é cíclico, né? Muda, Um homem, né? quando pisa no rio, não é mais o mesmo homem, e o rio não é mais o mesmo rio. Então, no final, é essa eterna transformação que Deus tem feito em Com nós. certeza. E tomara que seja assim, né? Em nome de Jesus, até Cada o último dia dia. mais queremos parecer mais com Cristo, que Ele Sim. nos dispa de nós mesmos, né? Com que Ele possa certeza. tirar tudo isso que está Amém. Ah, eu tô parecendo. muito feliz Vem aqui, Ju. de estar aqui com Aê! vocês. Por favor. Ai, a minha caixinha! Obrigado. Essas caixinhas são tão boas pra gente Maravilhosa, guardar as eu guardo coisas, várias né? coisas. Mais uma caixinha de guardar coisas pra mim do Positivamente. E é muito esse verso que tem aí. que É aquele linda! verso marcante, né? E o chocolatinho vai pros meus filhos. Aí. Maravilhoso. Amei, obrigada. Então, vamos fazer as perguntas. Vou te fazer 5 palavras. Você Quiz. responde. O seu É, o quiz. quiz. Meu seu quiz. quiz. Responda como melhor lhe convier. Tá, vamos lá. A primeira palavra é escrituras. Ai, tem tantas que eu gosto. É acerca da escritura.
Bíblia. Bíblia. Você quer Primeira que eu dê palavra. uma primeira Pode palavra? ser uma palavra, pode ser uma frase, Uma devolutiva. uma devolutiva. Bem, eu vou mudar, porque com certeza eu falei eu tudo posso naquele que me fortalece na primeira vez. Então, pode ser... Essa é bem comum, mas eu amo muito, que é do Salmos 23:1, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A segunda palavra é graça. Eu sou fruto da graça de Deus. Mas você quer que eu fale o quê? O que você quiser. Então Tá é ótimo. isso, eu sou fruto da graça de Deus. Eu conheci, eu sou alcançada, eu tenho certeza que eu fui alcançada pela graça de Deus. Eu sinto isso no meu coração. A terceira palavra é fé. Não sei se vai ser muito diferente do que eu falei, não. Mas a fé sempre me moveu e vai continuar me movendo. A fé, a fé é a certeza, né, das coisas que... Como é que é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isso daí faz muito sentido para mim, porque a minha vida sempre foi movida pelas coisas que eu não vejo, mas que eu sei que vão acontecer. A quarta palavra é Cristo. É tudo para mim, né? Meu modelo, minha inspiração, meu objetivo, minha força. A quinta palavra, Deus. É o amor da minha vida, meu criador. Eu me sinto muito acolhida, meu pai. Maravilhoso, maravilhoso. Amém. Você termina, amor, com uma oração, por Termino favor? com uma oração, mas eu acho que seria injusto eu terminar com oração e não ter um louvor antes, né? Meu Deus, hoje você casquetou que quer que eu cante, né? Ah, você canta... Por quê? Imagina a gente, olha aqui a gente cantando, a gente não tem essa oportunidade de ouvir pessoas que louvam bem. Imagina eu ir em casa e ela, a gente tem que colocar som. E aqui a gente tem a oportunidade de ouvir uma das pessoas que tem uma meu das Deus. vozes mais belas assim que Amém, Deus tem recebo. derramado aqui no nosso Brasil. E isso daí as pessoas... A gente que se cobra demais, né? A gente que sim, se cobra demais. Sempre. Por exemplo, às vezes a gente vai falar de alguma coisa, eu me deparo com tantas pessoas que são muito inteligentes, assim, eu falo assim, eu não tenho coragem nem de conversar com essa pessoa, de tão inteligente que ela é. E daí a gente esquece que para outras pessoas, daí o mínimo que a gente sabe pode ser muito. E esse louvor que você escolher aí cantar, talvez seja uma resposta para muitas pessoas que estão em casa, e depois eu termino com uma oração. Eu vou cantar um pedacinho da Sonhadora, porque eu quero muito que vocês fiquem com essa sensação de poderem sonhar, de poderem realizar o sonho de vocês, porque os sonhos que Deus coloca no nosso coração, Ele quer que a gente realize, né? E se eu fosse Amém. olhar para minha situação, né, em determinados momentos da minha vida, eu teria desistido de viver tudo que eu estou vivendo hoje com a minha família, de ter meus filhos, de ter meu marido, de poder estar expandindo o meu ministério, de estar aqui recomeçando, construindo a minha história, reconstruindo a minha história. E tudo isso depende da gente sonhar, né? E sonhar com Jesus. Vamos lá. Ah, que saudade de conversar com você. Só Deus quem sabe o que vai acontecer. Eu continuo aquela pessoa sonhadora, meio criança, meio boba, imaginando coisas boas por aí. Maravilhoso. Vamos orar? Eu te convido a orar. Se coloque numa posição que você se julgue confortável, pode fechar seus olhos, pode ficar com os olhos abertos, mas traga à sua memória tudo aquilo que você gostaria de orar. Nós temos aqui uma história de superação, uma história de tropeços e Deus reerguendo. Talvez você seja essa pessoa também na sua casa que passou por maus momentos, talvez esteja desviado, talvez tenha se perdido do caminho, mas Deus tem te chamado para estar todos os dias perto dele. É esse o desejo dele. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por poder escutar histórias de transformação, histórias de resgate do qual o teu amor faz. Nós pedimos, Pai, por todas essas pessoas que estão assistindo neste momento, que eles possam ser alcançados pela sua imerecida graça. Nós sabemos que a salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus e somente mediante ela que nós poderemos ser salvos.
Coloque a fé verdadeira em nosso coração, de maneira que nossos joelhos se prostrem diante de Ti. Não permita que nossos pés caminhem por caminhos que envergonhem Teu santo nome. Se nossos pés estiverem em lugares contrários à Tua vontade, nos puxe, Pai. Nos atrai a Ti. E nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Se tiver pessoas caídas, Senhor, que as Suas mãos se estendam para que eles se levantem. Nós cremos que o Senhor pode dar segundas, terceiras, milhares de chances para aqueles que estão distantes de Ti. Nós cremos que até o último segundo de vida o Senhor está proclamando o Teu Evangelho para que as pessoas creiam e se arrependam dos seus pecados. Coloque neste momento o desejo de se arrependerem e creem que não há salvação em outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Senhor, nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, que Teu Santo Espírito venha iluminar estes entendimentos, que traga a eles a vida, Pai. Traga a vida a essas pessoas que estão em casa, Senhor. A Sua palavra diz que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, que a verdade seja revelada a esses corações, que a Sua palavra seja pregada a esses ouvidos e esses corpos que estavam mortos como no vale de ossos secos neste momento sejam completamente cheios do Teu Santo Espírito e venham à vida. Amém. Que essa vida se reflita no seu agir diário. Nós agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Nos mantenha diante da Tua presença, pois se entregar a nós mesmos, nós falharemos. Nós dependemos de Ti e Te glorificamos por tudo aquilo que Tu és, não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Amém. O Senhor é nosso Senhor e Salvador e assim nós cremos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Ó, não esquece de compartilhar esse episódio, porque tem muitas pessoas ainda para serem alcançadas e escutarem o testemunho da Dani Amém. e tudo aquilo que o Senhor faz. Compartilha, segue o canal e deixa seu comentário aqui embaixo que a gente quer te ouvir, quer ouvir seu testemunho, a sua história, o que você achou, as perguntas que você tem. Um grande beijo, que Deus te abençoe muito e que você possa abrir o seu coração diante do Senhor. Um grande beijo e até o próximo episódio. Obrigada, Dani. Obrigada, Foi maravilhoso. gente. Até a próxima.